Vamos então fazer aqui a leitura para você entender o que aconteceu aqui. Josué 4:1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar ao Jordão, falou quem? Falou o Senhor a Josué, dizendo... Isso aqui é tremendo, irmãos. Deus está falando. Deus falou para Josué, hoje ele fala para mim e para você. Versículo 2: Tomai o povo, 12 homens, de cada tribo mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar assento dos pés do sacerdote. Quantas pedras? 12 pedras. Levai-as convosco a outra banda e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, leve a pedra, né, sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separando as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre o que, igreja? Memorial. O que é memorial? É algo que não vai ser esquecido. Aí diz aí, será um memorial para os filhos de Israel. Amém. Então veja só, que lá atrás, irmãos, após a morte de Moisés, Deus fala com Josué para levantar altar, vamos dizer assim, carregar as pedras ali no Jordão para serem construído um altar a Deus, altar escondido. O que me chama a atenção aqui, igreja, eu falei isso de manhã, é muito importante. Você vê que depois da morte do Moisés, o Josué é o substituto, e agora uma das coisas que Josué faz é carregar a arca do Senhor. O que significa a arca do Senhor? Alguém lembra? Presença de Deus. O Josué está dizendo assim: sem a presença de Deus eu não consigo, eu não posso, eu não vou ir adiante sem a presença de Deus. Irmãos, com essa lição, que todos nós possamos ter isso no coração. Sem a arca do Senhor, sem a presença de Deus, a gente não rompe, não vence. Olha só, não sei se você percebeu, o que aconteceu no Jordão? O mar, a água se abriu. Por quê, irmãos? A arca do Senhor estava, a presença de Deus estava ali. Entenda, irmãos, com a presença de Deus, as coisas vão se abrir para a sua vida, portas se abrirão, né? Vitórias chegarão a você, conquistas, realizações. Deus, irmãos, quando Ele está com você, Paulo, ele foi bem, né, claro, ao dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: quando o Senhor está comigo, eu posso ir, e Ele me dá condições, porque Ele me fortalece. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Eu estou aqui, irmão, só passando aqui para não deixar passar despercebido esse versículo, que está aqui no versículo de número 5, né? Aonde então, olha aí, passou a arca, aonde então a presença do Senhor estava naquele lugar. A partir do versículo 4, 5, 6, você vê aí que o Josué levou consigo a arca do Senhor, né, representando a presença de Deus. E sobre o altar escondido, Mateus 6,6, vai ser colocado aqui na tela.
Jesus está dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém. Olha só, igreja, não sei se você está captando a mensagem. Josué, ele levanta um altar ali no Jordão, em oculto, ninguém viu. Depois que todo mundo passou, ficou só ele e os 12. Em secreto o altar foi levantado. Em secreto ali eles buscaram a Deus. Em secreto eles ali, irmãos, adoraram, serviram a Deus. E Jesus disse o que, igreja? O que ora em secreto, o que busca em secreto, o Pai que está em oculto te recompensará. Anos depois, olha que a gente está lendo aqui em Josué. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo de número 5. Muito tempo depois, anos depois, Josué nem está mais vivo, irmãos. Muito tempo depois, aqui nesta história que a Bíblia relata, em 2 Reis, capítulo de número 5, a Bíblia está falando aqui da cura de Naamã. Naamã, ele era leproso, ele carregava uma enfermidade no seu corpo. A pergunta inicial, irmãos, aonde Naamã foi curado? Você que já leu a Bíblia, esse texto, aonde Naamã foi curado? No Rio Jordão. Eu vou adiantar aqui só para você entender. O Naamã disse assim: mas não pode ser lá em Farpá ou Damasco que as águas são limpas, as águas são puras, porque, irmão, Jordão é águas escuras, barrentas, suja. O Naamã falou: só tem rios perto aqui que é limpo, não pode eu ir lá mergulhar e ser curado. O que Deus falou através do profeta? Vai lá e mergulhe 7 vezes. Aonde? No Jordão. Hoje a gente sabe, irmãos, por que o Jordão? Porque lá atrás, lá no tempo de Josué, o altar no Jordão foi levantado a Deus. O que eu e você nós fazemos hoje, vai, irmãos, refletir nos filhos amanhã, nos netos, na descendência futura. Josué nem estava vivo, mas se cumpriu o que Jesus disse: levanta o altar a escondida, né? Levanta o altar ali que ninguém está vendo, e o Pai o recompensará. Irmãos, Naamã foi curado no lugar que, lá atrás alguém levantou um altar escondido a Deus. Hoje eu e você levantamos um altar a Deus, e pode ser que nem a gente vai desfrutar do que estamos fazendo, mas os nossos filhos, os netos, a descendência futura. Só para você ter ideia, irmãos, hoje você está firmado em Deus, hoje você está no Evangelho, mas você talvez não sabe, alguém um dia pagou o preço na oração, alguém um dia buscou a Deus por você, alguém um dia teve a sós, né, no quarto: Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma a vida desta pessoa, que é você, e você não sabia disso. Hoje você está rendido aos pés do Senhor, graças a Deus, porque alguém um dia, talvez sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, ou descendência passada, né? Alguém um dia levantou um altar a Deus por você. Amém, igreja? Então a importância da gente levantar um altar é muito grande, porque a promessa de Jesus é: o Pai o recompensará. Volta lá, Mateus 6,6, a parte final. Olha aí na tela, igreja. Fechando a porta, né? Entenda que está falando ali de quarto, mas pode ser a sala de sua casa, a cozinha, a área da frente, do fundo, pode ser no seu sítio, na chácara, na fazenda, pode ser dentro do seu carro. Você pode levantar um altar a Deus, irmãos, indo trabalhar, indo para a igreja, indo viajar.
Você pode estar louvando, orando ali, a sós, ninguém está vendo. Em oculto que ninguém está vendo, mas o Pai está vendo. E o Pai que está vendo, que está oculto, ele fala o que, igreja? Na parte final, o Pai que está oculto, ele te recompensará. Vamos crer nessa promessa, irmãos? Diga comigo assim: Deus recompensa aquele que ora em oculto, a sós. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a cada domingo vai ser uma pedra. Não vamos entregar uma pedra física para você. Vai ser a palavra que vai ser uma pedra. E hoje essa pedra, ela está aqui nesse texto de 2 Reis 5, aqui no capítulo de número 5, que fala da história de Naamã. Qual é a pedra de hoje? Para cura. Naamã foi curado. Eu já vou antecipar essa frase, que seja com base aqui dessa palavra. Aonde existe um altar levantado, existe cura. O altar que foi levantado lá no Jordão curou Naamã. Irmãos, o altar que você levantar vai te curar. Não é só a cura física, não. Tem gente que às vezes, irmãos, diz assim: mas eu não tenho doença física, mas talvez a sua doença está na alma. Tá no coração, está ferido, está machucado. Então, seja física, seja na alma, no coração, seja qualquer, irmãos, tipo de cura, Deus cura. Olha só, aonde existe altar oculto, existe cura. Amém? A cada domingo nós vamos ter uma pedra. Aonde existe o altar oculto, existe cura. Naamã foi curado aonde? No Jordão. Por que o Jordão? Porque no Jordão, lá atrás, Josué levantou altar escondido. Vira a folha aí, só para você ver o capítulo 6. Hoje não vamos falar do 6. Provavelmente vai ser domingo que vem. Mas o capítulo 6 também fala, irmãos, de um grande feito, um grande milagre. Aonde? No Jordão. A história é que o machado caiu dentro da água, no Jordão. E o que aconteceu lá no Jordão? Um grande milagre, um grande feito, uma grande manifestação de Deus. E domingo que vem nós aprendemos então o capítulo 6. Vamos por parte aqui no capítulo 5. Só estou mostrando antecipado aqui para você entender, irmãos, que aonde tem altar tem milagre. Aonde tem altar tem a manifestação de Deus. Teve aqui no capítulo 5, teve no capítulo 6, teve em vários outros lugares aonde se refere, aonde ali diz o Jordão. Eu creio, irmãos, que nós vamos receber da parte de Deus o que Ele tem prometido. O Pai o recompensará. Existe recompensa para quem levanta o altar. Capítulo 5, verso de número 1. Eu vou mostrar para a igreja hoje, como mostrei pela manhã. Quem puder marcar, vou mostrar aqui 7 lições que Naamã nos passa, que nesse capítulo aqui nos mostra, para que ele então pudesse desfrutar da cura que ele teve que fazer, teve que entrar dentro do propósito de Deus para a sua vida. É a mesma coisa para mim e para você hoje também. Se a gente não estiver dentro do propósito, irmãos, a gente não vai receber da parte de Deus o que Ele tem prometido. Eu disse na sexta-feira e volto aqui a repetir: Deus, Ele é compromissado, Ele é comprometido, Ele tem pacto, Ele tem aliança. Pacto é aliança, aliança é compromisso. Deus tem compromisso, irmãos, com quem tem compromisso com Ele. Se eu tenho compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso comigo. Se eu não tenho compromisso com Deus, Deus também não vai ter compromisso comigo. Capítulo 5, verso 1, vamos ler? E Naamã, chefe, que ele era? Chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito
porque por ele, o Senhor, nosso Deus, o que Deus fez, igreja? Dera livramento aos Círios, e era este homem valoroso, de grande importância, porém Naamã era leproso. Amém. Já quero deixar aqui ao teu coração, irmãos, Naamã teve que renunciar. Renúncia. Por que Naamã teve que renunciar? A vida de Naamã era muito ocupada. Irmãos, uma reflexão, sem jogar indireta para ninguém. Será que você não está atarefado demais? Será que você não está se ocupando demais com tantas coisas e esquecendo de Deus? Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto pode se achar. Vai ter tempo que a gente não vai encontrar. Então Naamã, ele teve que renunciar. Naamã tinha a sua ocupação, irmãos. Naamã tinha compromissos. Naamã, ele era uma pessoa, irmãos, que tinha compromissos sociais. O Naamã, ele era representante ali, aonde ele ia, aonde então ele fosse, ele era respeitado. Ele teve que abrir mão para ir diante do profeta que estava onde? Em Samaria. Naamã teve que renunciar. Ô pai, eu tenho que parar tudo, todos os meus compromissos, tem que dar um tempo aqui, porque eu tenho que abrir mão disso aqui agora, para então viver a fé, para então entrar dentro do propósito. Irmãos, tem muitas pessoas que estão fora do propósito, porque ainda não renunciou, não teve renúncia. Eu estava dizendo de manhã, Jesus foi bem claro quando disse assim: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. E faça o que, igreja? E siga-me. Para seguir, para servir, para dedicar a vida a Deus, tem que ter renúncia. A gente não vai conseguir, irmão, servir a Deus com totalidade, com o coração por inteiro, se a gente não renunciar. Renunciar o quê? A vontade da carne, a vontade do mundo. Irmãos, renunciar às coisas prazerosas, as coisas que nos afastam de Deus. Está aí, ó, Lucas 9, 23. Vamos ler em voz alta? E dizia a todos, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, faça o que, igreja? Negue a si mesmo. Ele está dizendo o quê? Renuncia. Tem que ter renúncia. Se você não abrir mão, irmãos, de um tempo para servir a Deus, você não vai conseguir seguir a Ele, servir a Ele, dedicar a sua vida a Ele. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, parar, irmãos, de viver a sua vida, para então agora estar dentro da igreja 24 horas, não. Mas tem que ter renúncia. Eu tenho que ter a minha vida ativa, o trabalho. Quem estuda a escola, mas eu também tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que dedicar o meu tempo para Deus. Às vezes a gente fala assim, mas a correria do dia a dia, aí quando vê, irmãos, a pessoa passou o dia, ela nem orou, nem leu a Bíblia, nem buscou a Deus, nem louvou. E agora? Mais um dia se foi fora da presença de Deus. E nós corremos um grande risco, porque esse dia, um dia pode ser a volta de Cristo. Imagina, irmãos, um dia que a gente estiver fora da presença de Deus, e aquele dia a nossa senha ser chamada, ou Jesus voltar para arrebatar a igreja, Deus me livre. Fora da presença de Deus, nem um minuto nós podemos ficar. Então aqui o texto está falando que Naamã teve que fazer o que, igreja? Renunciar. Teve que parar a sua vida ocupada, as suas ocupações, suas cerimônias, seus compromissos sociais, né, a sua representatividade que ele representava ali por onde ele ia. Ele era o chefe do exército. Não, eu tenho que parar tudo para ir até Samaria, até Deus. Quando fala o profeta ali, era a imagem do próprio Deus. Renúncia, irmãos. Quando nós renunciamos e colocamos o coração para Deus, Senhor, aqui está o meu coração, Senhor, aqui está a minha vida, Deus, é aqui que é a lepra.
Eu quero aqui dizer agora, irmãos, que nós devemos, junto com a renúncia, mostrar para Deus as nossas feridas, a nossa enfermidade, nosso pecado, os nossos erros. Mas Deus sabe, Ele sabe, mas Ele espera que eu e você confesse a Ele. Nós temos que confessar. Então mostre para Jesus, irmãos, as suas feridas. Ele é o médico dos médicos e Ele vai te curar, como curou Naamã. Eu vejo que agora na renúncia, irmãos, o Naamã está mostrando, aqui que está minha lepra. Porque até então, irmãos, a lepra ficava como? Escondida, debaixo de toda aquela roupa, aquelas vestes que ele tinha, que ele usava. Ninguém sabia a não ser a própria mulher. A Bíblia está dizendo aqui no verso 1, que ele era um homem valoroso, um homem de respeito, um homem que era uma autoridade, porém era o homem leproso. Tem gente, irmãos, que também está vivendo dessa forma. Aparentemente está tudo bem, mas só ela sabe que ela tem carregado uma lepra. Só ela sabe que ela tem carregado um pecado escondido. Só ela sabe que ela tem carregado, uma mancha em seu coração. É hora de você apresentar o Senhor. É hora de você dizer, confessar: Senhor, esse é o pecado, esse é o erro, essa é a minha falha. Senhor, eu não posso viver dessa forma, dessa maneira. Eu tenho que me consertar, eu tenho que estar diante do Senhor. Eu estava dizendo de manhã, irmão, só para você entender aqui sobre renúncia. Olha só, por várias cidades que eu já passei no Mato Grosso, já tenho 16 anos casado, mas eu já visitava, já ia para outras cidades antes. Então aproximadamente eu tenho quase 20 anos de pregador, pastor, ministro, e levando a palavra de Deus, quase 20 anos de bagagem, se assim podemos dizer. E por todas as cidades eu percebi que infelizmente tem muitas pessoas, irmãos, quando se fala de um culto de prosperidade, um culto de cura, um culto de vitória, um culto que Deus vai realizar o seu sonho, o culto que Deus vai abrir as portas, irmãos, olha, aparece tanta gente para participar desse culto. Mas quando fala um culto de arrepender dos seus pecados, abandone os seus pecados, olha, conserta a sua vida com Deus, tem que ter renúncia, tem que abrir mão dessa vida torta. Irmãos, na igreja só fica os fiéis, só fica, irmãos, verdadeiramente quem quer servir a Deus fielmente. Eu quero dizer com isso, quando é um culto, especial, enche de gente. Mas quando é um culto de renúncia, quando é um culto de uma vida voltada para Deus, veja, irmão, só os fiéis. Não é todos que participam, não é todos que frequentam. Quando existe o confronto, quando existe, a Bíblia fala que a palavra de Deus nos alinha, nos confronta, nos deixa até constrangido, e aí, irmãos, nós então entendemos, será que eu estou dentro do plano de Deus mesmo? Ou eu quero só aquele culto que massageia o meu ego, que massageia o meu coração e que quer eu escutar o que me agrada? Porque tem gente que só quer, irmãos, ouvir o que agrada. Você vai prosperar, você vai vencer, vai dar tudo certo. Irmãos, muita gente quer ouvir isso, mas poucos querem ouvir. Tem que renunciar, tem que sair dessa vida de pecado, tem que sair dessa vida torta. É assim ou não é, irmãos? Nem todo mundo quer renunciar, são poucos. Então a gente precisa entender que a renúncia faz parte, irmãos, do propósito que Deus tem para nós. Se quiser me seguir, Jesus disse lá em Lucas: se quiser me seguir, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar. Então a primeira lição de hoje aqui no versículo 1, o que aprendemos, igreja? Renúncia. Para ter o milagre, para ter a cura no altar que foi levantado, tem que ter renúncia.
Do versículo 2 até o 4, a Bíblia conta que é a história de uma menina, uma garotinha, uma moça, não tem o nome dela aqui, mas versículo 2, saíram das tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse esta tua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está onde? Em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou quem? A menina que é da terra de Israel. Um detalhe aqui, irmãos, essa menina tinha todo o direito para ficar revoltada com a situação. Ela estava ali como escrava, ela estava ali obrigada, ela não era daquele povo. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a menina era judia, e agora veja só, a gente vê que é uma menina curada no espírito, uma menina convertida, uma menina que exercia a fé, porque ela podia falar assim, lá dentro do coração, se o coração fosse manchado de raiva, né? Que morra para lá, né? Tá lepra, que essa lepra consome ele, que essa lepra acabe com ele. Foi isso que ela disse? Não, tomara que o meu Senhor tenha um encontro com Deus, tomara que o meu Senhor fique curado dessa lepra. Isso está se referindo ao que, igreja? Fé. A fé daquela menina contagiou Naamã. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, e eu quero aqui falar em cima disso, irmãos, a lepra de Naamã não contagiou aquela menina. Não sei se você sabe, irmãos, a lepra no passado era contaminada, era contaminação, passava, ninguém ficava perto. Você vai ver a história que Jesus cura os leprosos, a lei é que eles não podiam chegar perto dos leprosos, era uma lei, porque havia contaminação, a lepra contagiava. A lepra contagiou a menina? Não, mas a fé da menina, irmãos, entrou no coração do Naamã. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O mundo está te contagiando? Ou você com a fé está vencendo o mundo? As pessoas estão, irmãos, interferindo na sua vida? Ou você, através da fé, está entrando ao coração daquelas pessoas para ganhar ela para Jesus? Porque, olha só, a lepra de Naamã não contaminou a menina, e a fé da menina contagiou Naamã. Quem estamos sendo, irmãos? Quem estamos sendo? Naamã ou a menina na história agora? Será que o mundo está nos contagiando? Será que o pecado está nos dominando? Será que as coisas erradas está irmãos, nos cobrindo? Ou será que a nossa fé está, irmãos, vencendo o pecado, vencendo o mundo? A pergunta é essa. Quem eu estou sendo aqui nessa história? Porque a segunda lição é a fé. A fé da menina, que, irmãos, ela exercendo, ela tinha princípios. Veja que ela não guardava mágoa, não tinha rancor. Veja que ela tinha Deus no coração. E a fé vem através do que, igreja? Ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, lemos uma palavra, a fé está sendo, irmãos, exercitada, fortalecida, a fé está vindo. Você está ouvindo agora, você pode até não estar sentindo nada, e nem precisa, apenas creia, mas a sua fé está sendo fortalecida, a sua fé está sendo, irmãos, aumentada. Jesus disse, irmãos, que a fé ela cresce. Paulo fala que a fé ela aumenta, mas infelizmente muitas pessoas a fé tem diminuído. Pouca tem sido a fé das pessoas. A fé da menina, irmãos, contagiou ali, envolveu ali Naamã, fez com que ele então fosse atrás de Deus. Terceira lição, do versículo 5
em diante aí, até o versículo 9. Então disse o rei da Síria. Agora, igreja, preste atenção nessa palavra. Vai, anda. Vamos repetir? Vai, anda. E enviarei uma carta ao rei de Israel. E este foi e tomou a sua mão. Ele levou o que, igreja? 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aí depois você pode continuar lendo, vai até o versículo de número 9, aonde a Bíblia fala que Naamã chegou até a porta da casa do profeta Eliseu. A lição que eu deixo aqui, a terceira, irmãos, é dedicação. Vai guardando aí, irmãos, vai anotando aí se você puder. Primeiro, renúncia. Segundo, fé. Terceiro, dedicação. Vai e anda. Irmãos, hoje a gente tem carro, tem ônibus, tem avião, tem navio. Naquele tempo era cavalo, era a pé. Vai andando, vai até o rei, vai até o profeta, andando. Dedicação. Será que estamos dedicando, irmãos, a nossa vida para buscar a Deus? Será que estamos dedicando, irmãos, para então fazer para o Senhor aquilo que podemos então apresentar a Ele? O interessante aqui, irmãos, é que Naamã, dedicando claramente ao propósito para ir ao encontro do profeta, o Naamã não vai de mão vazia. Ele leva o que, igreja? Eu até li com você aqui, ele leva o que? Versículo 5, né? 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Eu entendo aqui que a dedicação foi total. Se ele dedicou tanto, irmãos, diante dos médicos para ser curado, agora ele está falando assim: eu vou dedicar, eu vou andando, eu vou chegar lá, e eu não vou de mão vazia não. Eu vou oferecer, eu vou entregar com uma dedicação, né, de gratidão ao Senhor pela bênção recebida, que eu ainda vou receber. Os talentos, aí vê, né, as mudas, o ouro e as pratas. Dedicação. Igreja, nós precisamos dedicar a Deus, não comprando cura, libertação, vitória, milagre, não. Mas precisamos, irmãos, fazer para Deus. Entenda, às vezes a gente faz para o homem tantas coisas, e quando é para Deus a gente fala assim: não vou fazer isso não. Uma vez, uma senhora, ela disse assim, diante de um desafio de fé, altar sobre altar, irmãos. Uma vez ela foi na macumba fazer um trabalho, e ela falou assim: paguei caro, lá no altar do terreiro, paguei caro para ser curado. Por que eu não vou dar uma oferta no altar de Deus? Lá na macumba, lá no terreiro, a mulher falando, eu paguei, eu fiz, e por que para Deus eu não faço? É claro, irmão, só entenda aqui as proporções da situação. Às vezes a pessoa, ela gasta tanto no remédio, quando ainda é dependente do remédio, ou do cigarro, das drogas, da bebida. Aí quando se converte, irmãos, não oferece para Deus, não dedica para Deus algo que, poxa vida, né? Lá na velha criatura eu dedicava, fazia, e para Deus eu não faço. Não é o seu caso, mas tem tanta gente assim, irmãos. Na velha criatura ela fazia tanto pelo mundo, pelas coisas, pelas coisas erradas. E agora para Deus, irmãos, na presença do Senhor, ela não se esforça, ela não se envolve, ela não dedica, ela não faz. Naamã está mostrando, irmãos, que a dedicação tinha que existir. Uma forma de mostrar gratidão a Deus.
Nós temos que dedicar, irmãos, a nossa vida. Não estou falando para você dar dinheiro não, irmãos, mas dedique mais a Deus a sua vida, dedique mais ao Senhor. Se para o mundo, para as pessoas você faz, por que não faz para Deus um pouco mais? Dedicação. Leia aí do versículo 5 ao 9, Naamã está mostrando dedicação. Próxima lição aí, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes aonde? Por que o Jordão? Aí aquela resposta lá de Josué 4:4, porque no Jordão tinha altar escondido, no Jordão tinha oração que ninguém viu, oração, clamor, busca, adoração, um momento, irmãos, de santificação, ninguém viu, mas lá tinha. Vai no Jordão e lava 7 vezes, a tua carne te tornará e ficarás purificado. Qual foi a reação de Naamã, igreja? Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Eu vou dividir esse versículo aqui em 2 partes. Primeira parte, irmão, vou pegar aqui primeiro falar sobre a indignação do Naamã. Naamã muito ficou indignado quando ele ouviu do profeta para ele se lavar 7 vezes no Jordão. Se ele tivesse obedecido imediatamente, irmãos, mais rápido ele já teria sido curado. Deus aqui no altar de manhã me fez lembrar de uma palavra, eu até compartilhei, eu quero aqui dizer para você também: a indignação é um atraso para a sua vida, para a minha vida. Toda vez que eu fico indignado com a mulher, com os filhos, com o pastor, trabalho, na escola, qualquer coisa, toda indignação é um atraso para a vida do crente. Irmãos, tem gente que às vezes fala assim: eu não sei porque a minha vida está um atraso. Vai olhar, tem indignação. Ela está revoltada, ela está insatisfeita, ela está, irmãos, mal consigo, como ficou Naamã. Irmãos, será que a sua vida não está atrasada por causa da indignação também? Olha só, ficou Naamã indignado, era para ele já, irmãos, ir e ser curado, mas não, ficou chateado, indignado, ficou parado, estagnou a vida dele ali, um atraso. Você pode assumir essa palavra, irmãos? Apesar de não ser o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir, mas é a realidade. Diga assim: a indignação é um atraso para a minha vida. Lembre-se disso, toda vez que você ficar indignado, você vai atrasar a sua vida. Era para você já estar lá na frente, avançado no trabalho, na escola, na vida espiritual, na vida familiar, mas ainda está atrasado por causa da indignação, revolta. Fiquei revoltado com o pastor. É um atraso para a sua vida. Fiquei indignado com o marido, com a esposa. É um atraso para a sua vida. Fiquei revoltado lá no trabalho, irmãos, é um atraso. Não deixa isso ficar no teu coração, na sua vida não, porque senão sua vida vai ser sempre um atraso. A indignação é um atraso. Amém. Vem aqui, seu Francisco. Nós fizemos aqui uma simulação de manhã. Vou chamar ele novamente para mostrar para você. A outra parte do versículo é essa aí, ó. O que Naamã esperava, irmãos? Porque o profeta falou para ele mergulhar lá. Ele ficou indignado e ele ficou ali indagando, né? Eu esperava que o profeta saísse. O profeta nem saiu, né? Eu esperava que o profeta saísse
orasse, invocasse o seu Deus. Eu esperava que ele viesse colocar a mão sobre a lepra. Nada disso aconteceu. É igual eu simulando aqui com o seu Francisco de manhã. Irmãos, é aquele tipo de crente que às vezes está mal acostumado. Às vezes ela acha que só com uma imposição de mão que ela vai ficar curada, que a vida dela vai mudar, que a vida dela vai transformar. Com imposição de mão ou sem, irmãos, é o poder de Deus que está sobre a sua vida. Não sei se você já reparou, tem muitas pessoas que me pedem oração, nem sempre eu coloco a mão, nem sempre. Há casos que Deus fala, aí casos específicos, mas nem sempre, irmãos, eu imponho a mão, eu oro, porque eu creio que o poder de Deus está sobre a pessoa naquele momento, né? Eu peguei aqui o óleo ungido aqui, consagrado, é a mesma coisa. Eu faço muitas visitas na casa, em trabalho, lugares de trabalho, e às vezes, não é sempre também, Deus pede para levar o óleo, mas tem lugar que eu vou e nem o óleo levo, e não é porque eu não levei, irmãos, que Deus não vai operar. A gente não pode, irmãos, a gente não pode colocar Deus dentro de uma bolha e falar, Deus, é desse jeito. Não, irmãos, Ele que opera, Ele sabe como faz, não é eu, não é você que tem que estar controlando a Deus. Deus, faça através dessa unção, Deus, faça através dessa imposição de mão, Deus, faça. Não, irmãos, Ele faz como Ele quer, Ele faz como for a vontade dele, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. É ou não é, irmãos? Então é assim, a gente precisa, irmãos, deixar de ser religiosos. Infelizmente tem muita gente que ainda tem essa prática religiosa, esperando talvez, né, uma imposição de mão, esperando talvez que algo seja feito, e se não fizer a pessoa fica chateada, se não fizer a pessoa fica triste. Mas o pastor veio na minha casa e nem ungiu, o pastor veio na minha casa e nem tocou em mim. Não precisa, irmão, creia que o poder de Deus já está sobre a sua vida. Amém, igreja? Obrigado. É o que a Bíblia está dizendo aqui. O Naamã estava esperando. Olha aí a leitura, confere aí na sua Bíblia. Ele estava achando, eu achava certamente que ele iria sair, iria se colocar de pé, iria fazer o que, igreja? Invocar o nome do seu Senhor, o seu Deus. Eu achava que ele iria passar a sua mão sobre o que? O lugar da lepra. E nada disso aconteceu. E o Naamã não ficou curado? Ficou. O milagre não aconteceu? Aconteceu. Irmãos, não queira ensinar Deus a operar sinais e maravilhas. Ele é mestre, Ele é Senhor, Ele sabe, Ele é especialista. O Deus que começa a boa obra, Ele é fiel para terminar. Diga glória a Deus por isso. Amém. Então que a gente seja, irmãos, né, aquelas pessoas que venham confessar a palavra de Deus, que a palavra de Deus está dizendo, a gente tem que viver. Outra lição aqui que eu vejo agora, a partir aí do verso 12, ele começa a falar, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nele e ficar purificado? E ainda voltou com o que, igreja? Com indignação. Olha o milagre atrasando. Irmãos, tem gente que gosta de atrasar o milagre, hein? Tem gente que gosta de ter uma vida atrasada. Não, para, indignação só atrasa. Agora no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou. Aonde? No Jordão, 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e o corpo dele ficou o que, igreja?
purificado na obediência. A quarta lição é obediência. Tem coisas, irmãos, que a gente não vai querer, a carne não vai querer, mas por obediência a gente tem que fazer. Veja só, não sei se já aconteceu com você, vai ter momento que a sua carne não vai querer que você ore a Deus, nem sempre vai ter vontade, não, mas mesmo não tendo vontade, eu vou orar. Vai ter dia que, irmãos, você não vai ter vontade de vir na igreja, mas é o dia de você vir. Não por obediência à palavra, por cumprir a palavra, eu vou para a igreja mesmo não querendo. Obediência. Vai ter momento na vida, irmãos, que você não vai querer fazer, mas por obediência a Deus faz. Obedeça a Deus. A Bíblia diz o que, igreja? É melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça, faça a vontade de Deus, deixa a sua de lado e faça com que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Amém, igreja? Aqui no versículo, então, que a gente está concluindo aqui, o 11 e o 12, apesar dele atrasar a vida dele, apesar dele ficar ali indignado, eu vejo que Naamã também, ele, irmãos, expressa aqui humildade em ouvir os conselheiros que estavam ao seu lado. Se não tiver humildade, irmãos, a gente não ouve quem quer nos ajudar. Humildade, não é verdade? O que o fulano está falando tem razão. Porque tem gente, irmãos, não dá o braço a torcer por nada. Eu estou certo e não mudo. E pronto, acabou. Falta o que, igreja? Humildade. Naamã, ele não queria, estava indignado, ficou chateado, atrasou a sua vida, sim. Mas quando então disseram, meu Senhor, meu Pai, meu Mestre, é melhor, obedeça, faça isso que vai ficar curado. Olha a humildade, tá, vou fazer. Ele fez. Será que, irmãos, em alguns momentos não está faltando humildade? Em fazer o que Deus está pedindo para você fazer? Ouvir alguém que está, irmãos, dando a você bons conselhos? Diz o ditado que se conselho é bom, não daria se vendia. Mas existem conselhos, irmãos. Se você ver Salomão, ele vivia aconselhando, ele vivia recebendo conselho. Conselhos, irmãos, faz parte para te ajudar, tanto para o trabalho, família. É claro que você não deve ouvir todo mundo, mas ouvir certas pessoas de Deus, homens, mulheres de oração, que, irmãos, sabe a sua causa e que de Deus vai ali te dar uma palavra. Ouça aquele conselho. Mas está faltando o que, igreja? Em algumas pessoas, humildade. Não ouço, eu nem recebo, eu nem perco o meu tempo para ouvir essa pessoa. Está faltando humildade. Naamã mostra que teve que ter humildade. A sexta lição, no versículo 15 ao 17, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, e a não tomarei. Estou com ele para que a tomasse, insistiu, né? Mas ele recusou. Aí o 17, disse Naamã, seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra e de um jumento e de mulas, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã está mostrando o que agora, igreja? Compromisso com Deus. Ele está falando agora o meu compromisso não é com os deuses, com letra minúscula. Agora o meu compromisso
Agora é com o Senhor. Com o Senhor. Compromisso. Irmãos, nós precisamos nos comprometer com o Senhor a qual servimos. Temos que ter um coração comprometido com Deus. E por último aqui o versículo 18 e 19 diz: nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso, o que, igreja? Perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. A sétima lição é o perdão e a paz. Veja que Naamã ia embora, lembrou-se que algo que deixou ele preocupado, que ele precisava, irmãos, liberar o perdão, receber o perdão e ali se consertar. E aí também recebeu a paz em seu coração. Então daqui são 7 lições que todos nós, claramente, irmãos, precisamos viver. Eu sempre leio e medito naquela declaração do próprio Davi, o salmista: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O que Davi está dizendo? Senhor, com a palavra guardada, eu vou praticar, eu vou viver o que eu ouvi, o que eu recebi do Senhor. Para quê, igreja? Para não tropeçar contra ti, para não pecar contra ti. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet. Fique na paz de Cristo.